Tá ótimo. Pronto. Então, mais uma quinta-feira aqui, né? Então, bom dia aos participantes que estão aqui, a todas e todos. Então, é um prazer ter aqui. Hoje nós vamos ter um grupo grande, um grupo diferente, porque hoje nós temos uma reunião diferente aqui dentro do espaço do Departamento de Tocoginecologia. Então, nós tivemos ontem, né, o Dia Internacional da Mulher, e eu acho que não dá para esse dia passar em branco dentro do nosso departamento. E então essa reunião vai ter duas funções. Vai ter uma fala da professora Diama, que é professora aqui do departamento, e sobre o Dia Internacional da Mulher. E a professora Diama também é a presidente da comissão eleitoral para a superintendência, né, do CAISM. Então, eu vou já, para não perder tanto tempo, passar a palavra para a professora Diama, que vai fazer essa fala sobre o Dia Internacional da Mulher, e em seguida ela já conduz o debate. Já gostaria de dar as boas-vindas aqui ao professor João Renato, que está aqui. Bom dia, professor João. E a professor Bácaro, professor Denis, todas as pessoas da diretoria executiva que estão aqui, e a todos os participantes, tá bom? E a comissão organizadora da eleição, tá? Diama, por favor, a palavra é sua, a condução da reunião é sua. Muito obrigada, Fernanda. Então, nós elaboramos esse encontro hoje dessa forma. Eu vou fazer uma fala inicial, a gente abre alguns minutos depois para se alguém quiser fazer algum comentário. A nossa intenção é estar começando cerca de 11 horas a atividade da apresentação de proposta e debate com o professor João Renato Benini, que é o candidato da única chapa inscrita para a eleição para a superintendência do CAISM. Mas a Fernanda, com muito carinho, me pediu para fazer essa fala inicial para a gente não deixar passar esse momento, que é um momento tão relevante para todos nós que trabalhamos na área da saúde, mais especificamente na área da saúde da mulher, que é a celebração ou rememoração do dia 8 de março. Eu gostaria de iniciar, então, minha fala falando exatamente sobre o que significa o 8 de março, né? Porque é importante a gente sempre lembrar. O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E esse trabalhadora, uma das principais hipóteses, né, para que tem várias versões sobre por que o dia 8 de março, mas o mais aceito é porque no dia 8 de março ocorreu um incêndio numa fábrica em Nova York, em 1911, uma fábrica têxtil, cujos trabalhadores eram majoritariamente mulheres, e o que é relevante nessa história é que 2 anos antes, as trabalhadoras dessa indústria, elas comunicaram sobre as péssimas condições de trabalho que elas eram submetidas. Isso gerou, naquela época, uma passeata, que foi uma das primeiras grandes manifestações sobre o tema, que reuniu cerca de 15 mil mulheres pleiteando melhores condições de trabalho e também o direito ao voto. Então, esse foi um evento trágico, anunciado, e marca, então, esse dia que para a gente é tão especial. E aí eu gostaria de iniciar a minha fala contando uma história que aconteceu ontem, que eu achei que podia ser interessante trazer aqui para a reunião. Ontem a gente teve o debate aqui à noite e a minha mãe está aqui, ela veio me visitar, e aí eu passei na minha sala rapidinho para pegar as coisas, e aí a gente passou pelo corredor da obstetrícia. Quando a gente estava saindo para vir para cá, ela olhou aquelas fotos, os quadros que tem na parede do corredor da obstetrícia e me perguntou, quem são essas pessoas? São pessoas famosas? E minha mãe não tem nada de feminista. Assim, até mas ela não sabe. Mas ela não é uma pessoa acadêmica, não é uma pessoa letrada, intelectualizada, assim, né, como em termos de produção científica, e ela me perguntou, quem são esses homens? Mãe, estava conversa, mãe, são pessoas obstetras importantes, né, que fazem parte aqui no nosso departamento. E ela virou para mim, mas eu achei que obstetrícia era uma profissão de mulher. Fiquei muito constrangida, dei uma resposta lá qualquer para ela na hora, fiquei constrangida
com essa pergunta na hora e fiquei pensando sobre isso à noite. Por que o meu constrangimento, né? Assim, obviamente, ainda bem que a obstetrícia não é uma atividade de mulheres, né? As parteiras, o partejar não é uma atividade exclusivamente de mulheres. Mas nós normatizamos, nós normalizamos, naturalizamos o privilégio do homem no lugar de destaque. E eu me perguntei, por que não tem nenhuma foto de mulher junto àquelas fotos tão ilustres dos nossos obstetras tão famosos que estão no corredor de obstetrícia? Eu nunca parei para pensar nisso. E a gente já tem esse corredor da obstetrícia há tantos anos, aquelas fotos estão ali há tantos anos. Será que a gente já se parou para se perguntar sobre isso? Então, é sobre isso essa minha fala, sobre essa naturalização do privilégio do homem. Não tirando o mérito, pelo contrário, desses homens maravilhosos que fazem parte da nossa história, que fazem parte da história desse departamento. Mas é, sim, uma forma de naturalizar esse privilégio masculino, o fato de não ter nenhuma foto de uma mulher ali, já que nós temos tantas parteiras obstetras tão importantes para esse departamento. E o que o departamento de obstetrícia, de ginecologia e obstetrícia, assim como o departamento de anestesiologia, de pediatria, a faculdade de enfermagem, a divisão de enfermagem do CAISM, todos os espaços administrativos que nós temos aqui dentro, o que isso tem a ver com o feminismo? Sobre essa linha de raciocínio que eu vou tentar criar agora. Nós somos reconhecidos como uma instituição de saúde de vanguarda na área da saúde da mulher. E isso se deu ao longo da história pelas várias possibilidades, pelas várias ações que foram desenvolvidas por esse departamento, por essa instituição, e aí nos seus diversos departamentos, e também pela Faculdade de Enfermagem, departamentos da Faculdade de Medicina, e também pela Faculdade de Enfermagem, que, de certa forma, produziram conhecimento e mudaram a história da saúde da mulher brasileira. E essa evolução que acontece na saúde da mulher, ela se dá em paralelo com a evolução do pensamento feminista. Então, se a gente lembrar, se a gente for ler a história, a gente vai ver que até não muito tempo atrás, a ginecologia obstetrícia, ela era restrita à atenção ao ciclo gravídico puerperal. Então, eram as enfermarias das Santa Casas, geralmente nos subsolos, né, que eram reservadas para os espaços, para as enfermarias das gestantes puérperas, aquelas gestantes com complicações. Isso, até a década de 60, da década de 70, era a regra. E, aos poucos, a saúde da mulher foi incorporando as pautas feministas, e aí, hoje, a gente tem essa diversidade de tópicos, né, que são tão interessantes e que fazem a qualidade de vida das nossas mulheres e da nossa sociedade como um todo ficar melhor, exatamente pela saúde da mulher ter incorporado esse pensamento feminista. Então, a gente sabe, numa enfermaria, num subsolo de uma Santa Casa reservada para atenção à saúde, à puerpério e à gravidez de alto risco, para a gente estar discutindo hoje, por exemplo, numa instituição como essa, um ambulatório de transexualidade. Então, essa evolução, ela incorpora, na saúde da mulher, incorporou, de certa forma, a pauta feminista, e para a gente se manter na vanguarda, a gente precisa estudar o pensamento feminista para estar atento sobre as questões que estão surgindo. E aí, eu preciso falar um pouco sobre alguns conceitos que são muito usados pela pauta feminista, mas não são tão incorporados na vivência das pessoas no dia a dia. O primeiro conceito é sobre o patriarcado. Então, o patriarcado ele é entendido, e aí agora, quando eu estou falando, eu não estou falando do feminismo como um movimento político apenas. Feminismo como um movimento acadêmico, intelectual, que produz muita coisa de altíssima profundidade e complexidade. Então, hoje, as ciências humanas, ciências sociais e nós das ciências biológicas entendemos o patriarcado como um sistema de normas que centraliza o homem como o detentor dos privilégios. Então, o homem ele seria o fundador, o gestor dessa sociedade, e a sociedade se organiza em torno desse papel social que o homem tem.
E para a gente, né, uma questão que é sensível para a gente, a questão da maternidade, por exemplo, a maternidade enquanto cuidado, ela é observada por algumas acadêmicas, por alguns autores intelectualizados do feminismo, como uma forma de manutenção desse sistema do patriarcado. Porque a mulher cuidadora que faz o cuidado da casa e dos filhos, essa mulher, esse trabalho não remunerado, ele, de certa forma, mantém esse privilégio que o homem tem de estar atuando no mercado de trabalho, está acumulando capital, conhecimento e outras coisas. Então, existe uma crítica sobre isso, sobre essa questão do trabalho não remunerado que as mulheres têm. Não que a mulher não tenha que cuidar, assim como o homem também tem que cuidar, né? Mas a discussão não é essa, a discussão é dessa estrutura montada para sustentar esse acordo social de privilégio da figura masculina. E um outro conceito também, que é o conceito da heterossexualidade, que quando ser heterossexual dentro da nossa sociedade, ele é a norma. E essa norma, quando você não é heterossexual, você estaria desviando essa norma da sociedade, que é ser heterossexualidade. Então, a homossexualidade e as diversas formas, né, de vivência de sexualidade diferentes da heterossexualidade, ela é vista como um desvio da norma. E isso acarreta um monte de consequências que nós, que atendemos, né, as questões da sexualidade humana, enquanto saúde da mulher, a gente consegue observar isso de uma forma muito intensa. O quanto as pessoas que têm forma de expressão sexual diferente da heterossexualidade, o quanto essas pessoas sofrem de exclusão social, preconceitos, etc. Um outro conceito também que é relevante para a gente trabalhar é o conceito de misoginia. E isso tem tudo a ver com esse departamento, né? Então, a misoginia, que é o ódio às mulheres, porque uma coisa é uma pessoa como eu, sou uma mulher branca, extremamente intelectualizada, acadêmica, que produz conhecimento, dizer que eu acho que o homem tem privilégio na nossa sociedade. Porque para alguém discordar de mim, vai ter que argumentar. Né? Então, mas se a pessoa não tem argumento, ela pode se sentir inferiorizada. E aí, uma reação natural que a pessoa pode exercer, natural, não no sentido de naturalizado, mas uma atitude de fragilidade, de maturidade emocional, pode ser a expressão da violência. Então, essa pessoa que não consegue argumentar comigo, ela pode tentar me desqualificar, pode tentar coibir, pode tentar distorcer, interromper o meu raciocínio, por exemplo, e a gente tem as várias formas, né? Por exemplo, mansplaining, mansinterrupting, gaslighting, que são situações do cotidiano que os homens exercem para desqualificar a fala, o raciocínio, a posição da mulher. Então, isso é naturalizado como uma forma de atuar, de normatizar esse ódio que é implícito dentro da sociedade. E aí a violência que a misoginia provoca, ela é a expressão dessa agressividade para essa possibilidade de perda do privilégio do homem. E a gente observa a misoginia, a gente lida com a misoginia todos os dias, porque a misoginia ela pode se manifestar como machismo, uma forma mais leve como machismo, que a sociedade, né, a manutenção dessas normas da sociedade para naturalizar a misoginia, mas também se expressa na forma de violência doméstica, violência sexual, feminicídio, que são as formas mais intensas da misoginia e que nós tratamos aqui na nossa realidade. O pensamento feminista ele começa com as bruxas, né, da Idade Média, que, além de questionar o papel central do homem naquela sociedade, além disso, elas também tiveram a audácia de questionar a função do clero, né,
dentro da sociedade. Então, elas foram queimadas, eram queimadas vivas. Então, a gente diz que as primeiras feministas, não deve ser verdade, devia ter feminista antes disso, mas as primeiras feministas que nós conhecemos são as bruxas da Idade Média. E, obviamente, esse pensamento foi evoluindo, mas ele passa a ser discutido pela sociedade quando a produção acadêmica se inicia sobre o assunto. Porque aí não é mais uma questão apenas de opinião. Então, quando a produção acadêmica ela se inicia sobre a questão, se debruça sobre a questão do feminismo, as coisas começam a mudar de uma forma mais acelerada. Então, a gente tem, por exemplo, Simone de Beauvoir, que é a primeira grande teórica sobre o feminismo nos anos 60, que tem seus escritos mais difundidos, também não é que não tenha tido feministas importantes teóricas antes, mas Simone de Beauvoir, que diz, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, isso dá um start para uma série de evoluções do pensamento feminista, com as consequências e as consequências aceleradas que isso traz, inclusive, para a saúde da mulher. E aí tem outros teóricos, tem uma teórica que eu gosto muito, que é viva ainda, que produz, acabou de lançar um livro muito importante, que é a Silvia Federici, que é uma italiana, que ela faz essa análise da questão da mulher, do seu lugar no capitalismo, né, como a perpetuação do machismo como uma base de sustentação, quer dizer, o machismo como uma base de sustentação para uma sociedade capitalista, uma vez que a mulher estaria produzindo novos trabalhadores para essa sociedade às custas de um trabalho não assalariado. Então, ela faz essa discussão, e é interessante até fazer essa relação com a bruxa, porque quando a Silvia Federici esteve no Brasil recentemente, ela foi recebida aos gritos, aos urros de bruxa. E tem uma foto que é muito emblemática, um meme, né, que é ela no meio de uma fogueira, produzida aí por um desses grupos de extrema direita que perpetua essa cultura da misoginia. Para terminar, eu gostaria de falar sobre duas coisas que são muito importantes sobre essa evolução do pensamento feminista, porque a minha ideia é trazer aqui reflexões para que nós, que somos acadêmicos, incorporemos esses conceitos na nossa prática diária, no nosso caso, como docentes, aqui como docentes do departamento, eu gostaria de chamar a atenção da importância da gente estar incorporando essa pauta dentro da nossa atividade, da nossa produção acadêmica. E aí tem um conceito que é muito discutido hoje, que está sendo cada vez mais discutido, que é o hot topic no momento, que é o conceito de interseccionalidade. A saúde pública já abraçou isso de uma forma muito poderosa, então se a gente olha lá, coloca lá no PubMed, qualquer métrica que a gente tiver, coloca interseccionality, a gente vai ver como explode a quantidade de publicações que tem sobre esse assunto nos últimos anos. E a interseccionalidade, até escrevi para não errar, para não falar besteira, seria a interação entre dois ou mais fatores que definem uma pessoa. Isso porque a gente está acostumado a olhar uma pessoa, e aí eu vou falar da mulher, que nós estamos falando da mulher, a gente está acostumado a olhar a mulher social e a mulher biológica. Isso, a nossa visão do ponto de vista, nós como ginecologistas, agora estou falando como ginecologista. Então, a mulher, ela pode ser mulher e negra, então ela tem esses dois fatores interseccionados. E, por exemplo, vou pensar na minha área no câncer de mama, né? Ela pode ter uma alteração genética X e um fator hormonal. Então, esses dois fatores interagem. Então, quando a gente pensa desse ponto de vista biológico, a gente consegue entender que o fator hormonal mais o fator genético, eles podem produzir um tipo mais agressivo que vai acarretar numa sobrevida menor, por exemplo, de um câncer de mama. O que é interseccionalidade? Quando a academia ela incorpora o conceito de interseccionalidade, o que ela fala? Você não pode falar do conceito biológico e do conceito social distintamente. Isso precisa ser incorporado. Então, ela é negra, ela é mulher, ela tem um fator hereditário e tem também um fator hormonal. Então, não é mais vanguarda eu discuti um fator biológico num parágrafo e discuti um fator social no outro parágrafo no meu artigo. Eu preciso conseguir fazer esse link. E a nossa responsabilidade da ginecologia, da pediatria, da anestesia, da enfermagem,
nessa produção de conhecimento, já que nós somos uma instituição de vanguarda, e quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é a sociedade que entende a nossa instituição como uma instituição de vanguarda, e a própria CAPES, né, que nos gradua como uma produção científica de excelência, a gente precisa estar atento a essas questões. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente precisa estar atento para essa evolução do pensamento feminista, evidence-based, né? Pensar, né, nas questões que estão, como a academia tem contribuído para isso, e começar a incorporar esses conceitos na nossa prática de assistência e também de produção de conhecimento. Só um exemplo, eu publiquei recentemente dois artigos sobre racismo em câncer de mama, e as duas publicações foram aceitas quase que de imediato em revistas com fator de impacto 4.5. Eu nem sei se o trabalho é tão bom assim, eu acho que mas de qualquer forma, o que interessa é que as pessoas estão muito interessadas sobre isso e a produção acadêmica ainda é muito baixa. Então, estou falando de racismo, mas a gente também pode falar de outras situações de vulnerabilidade, por exemplo, a mulher indígena, a mulher ribeirinha, a mulher, sei lá, né, mulher com deficiência. Então, a gente precisa ter um olhar mais contextualizado sobre o que está acontecendo. E aí, para terminar minha fala, eu gostaria de falar sobre a questão da transexualidade, para não deixar batido, porque essa questão da interseccionalidade que afeta principalmente a mulher negra é o hot topic do momento, que só se fala disso, mas olhando para frente, eu acho que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso sobre a questão da transexualidade. Por quê? A gente sabe que o transexual, a mulher transexual, principalmente mais do que o homem transexual, essa mulher, ela é a mais acometida na nossa sociedade pela violência. E aí, se eu olho isso como uma taxa, do ponto de vista de saúde pública, eu vou ter um olhar muito limitado, um olhar em túnel sobre a questão. Por que essa mulher transexual é violentada? Pelos mesmos motivos que a mulher cis, hétero, branca é violentada. É misoginia. Então, a base para a violência da trans é uma base que nos pertence, que pertence a esse departamento discutir. Então, não dá mais para a gente fechar os olhos e achar que a mulher transexual, essa é a minha opinião, mas também é evidência-based, não dá mais para a gente achar que essa mulher transexual não é uma mulher que não mereça ser atendida por nós, que somos os profissionais que estamos mais capacitados para, com afetividade e com muita ciência, fazer a sua assistência à saúde. Então, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar, que a gente começasse a olhar para a transexualidade como uma oportunidade para a gente estar produzindo novos conhecimentos e se mantendo também, e aí enquanto instituição CAES, mas e também como produção acadêmica, se mantendo na vanguarda desse processo que tanto nos orgulha, que as atividades que nós fazemos aqui. Muito obrigada. A senhora Fernanda quer fazer algum comentário? Obrigada, Diana. Não, eu acho muito importante você, como uma das nossas novas, né, não é tão, já tem mais novos docentes, trazer esse olhar para o nosso departamento. Eu acho que é um departamento de vanguarda e a gente tem sim que ter os olhos abertos para as novas necessidades de todas as mulheres, né? Então, eu acho que inclusão é um tema essencial, é um tema do futuro, e é um tema que tem que estar em pauta dentro do nosso departamento, e para todas as mulheres, certo? Na sua diversidade. Então, parabéns pela sua fala, e eu queria agora que você continuasse presidindo essa reunião para a segunda parte. Não sei se a gente tem alguma colocação aqui, mas eu acho que você vê, conforme você estabeleceu o tempo, se a gente abre para alguma discussão maior, alguém tem alguma coisa para colocar sobre a fala da professora Diana, para que coloque no chat, por favor. Nós estamos em muitas pessoas. E eu acho que assim, né, talvez não tenha muito questionamento, porque é uma reflexão, né, Diana? Eu acho que é uma reflexão
que a gente tem que fazer. Eu concordo com você, com tudo que você trouxe aqui para nós, e é uma reflexão que todos têm que ter, né? E a gente está discutindo o futuro do hospital, que abriga o nosso departamento, e eu acho que tudo isso é muito importante. Como não temos nenhuma questão aqui no chat, estou abrindo aqui, não sei se você tem alguma outra aí. Professor Belmiro, por favor. Está fechado o seu som. Liguei o som. Obrigado, Fernanda. João, muito bom ver que você é candidato, disposto a trabalhar de montão aí, e vai ser muito bom a gente ter você na coordenação desse trabalho todo. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, que o nosso serviço... Eu acho que vai ter essa segunda parte, que ele ainda vai apresentar as questões da candidatura dele ainda. Se quiser deixar para depois... Pode ser. Então, tá bom. Então, acho que a gente passa para a segunda fase da nossa reunião. Obrigada. Aguenta só um pouquinho, professor. Bom, então vamos para a segunda parte, então, do nosso evento hoje. Esse é o terceiro debate que nós estamos fazendo com a comunidade. Então, nós fizemos um debate na terça-feira com o período da tarde, com a comunidade na assistência do período da tarde. Fizemos um debate ontem para o noturno, e hoje estamos fazendo esse outro debate para o turno da manhã, dentro dessa atividade, fazendo essa atividade dentro da reunião do departamento. E como a gente está fazendo? Inicialmente, a gente dá a oportunidade do candidato, o professor João Renato Bellini, que é o candidato da única chapa inscrita. Então, o doutor João tem uma fala de apresentação inicial, para ele fazer suas saudações, apresentação inicial de suas propostas, e a seguir a gente passa para o debate. Nós inovamos nessa eleição e disponibilizamos para a comunidade a possibilidade de fazer perguntas via Google Forms. Então, a gente vai estamos prevendo fazer pelo menos um primeiro bloco de leitura dessas perguntas, e assim a gente tem feito nos outros debates também. A gente vai fazer a leitura dessas perguntas que foram enviadas pelo Google Forms, e aí o professor João terá, então, um tempo para respondê-las, e a seguir a gente vai abrir, então, para as perguntas no chat, via chat, e perguntas orais, e a gente vai fazer isso por ordem de levantamento da mãozinha. Então, professor Belmiro, por favor, se inscreva, já que já está na sua primeira, já entrar como primeiro da fila, e a gente vai seguindo. Então, o doutor João terá um tempo para fazer essas respostas, e aí, conforme o número de inscrições, a gente vai vendo se a gente faz em blocos, faz uma pergunta por vez. Então, hoje nós estamos aqui, a comissão eleitoral reunida. Quem está me ajudando hoje nessa mesa é a enfermeira Letícia. Letícia, você quer fazer alguma fala, dizer alguma coisa? Eu queria aproveitar a fala da doutora Djalma sobre a Semana da Mulher, né? E colocar que é uma semana que a gente homenageia as nossas conquistas como mulher, né? Tanto no âmbito social, político e econômico, e parabenizar todas as mulheres trabalhadoras do CAISM, principalmente aquelas profissionais da área da saúde, que têm um papel tão importante no cuidado com a nossa paciente, também mulher, né? E que tiveram uma participação muito especial durante a pandemia, que se dedicaram, cuidaram e tiveram muita empatia com os nossos pacientes. Muita competência também, como sempre. Bom, então a gente vai iniciar, professor João, como de praxe, vamos ceder aí cerca de 10 minutos para o senhor fazer sua apresentação inicial. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Realmente é uma satisfação poder debater com a comunidade todos esses aspectos que foram levantados, né? Acho que os debates têm sido bastante produtivos, perguntas muito interessantes. Eu vou adotar o mesmo modelo que eu adotei na terça e ontem, uma rápida apresentação de por que eu estou me candidatando, vai falar um pouquinho em linhas gerais o que eu penso em relação ao hospital, e já passar rapidamente para a comunidade poder se expressar e que nós possamos dialogar, né, da melhor maneira possível. Bom, então, o meu nome é João Renato Bellini Júnior, atualmente eu sou professor do departamento aqui de tocoginecologia.
e estou pleiteando essa indicação aí para ocupar o cargo de superintendente no próximo ciclo de gestão que se inicia aí a partir do dia 1º de abril. Desse meu anseio, né, essa minha intenção, ela surge de um histórico que eu tenho aqui no hospital, na universidade. Eu tenho 44 anos atualmente e mais da metade da minha vida eu já passei tendo algum tipo de vínculo com a universidade e especialmente com o nosso hospital, com o CAISM, né? Então, eu entrei aqui na graduação em 96, como aluno do curso de medicina, finalizei minha graduação em 2001, por meio de concurso público também iniciei meu programa de residência em ginecologia e obstetrícia. Depois me especializei, 3 anos, me especializei na parte de ultrassonografia e medicina fetal. Então, a minha atuação em ensino, pesquisa e assistência é na parte de medicina fetal, né? Que é uma área que está alocada dentro da obstetrícia de alto risco, mas que tem uma interface muito grande com a neonatologia também, né? Então, eu vivo nesses dois mundos aí, né? Muito mais próximos, né? Mas, por conta da minha formação em imagem, também tive a oportunidade de ter um contato com o hospital inteiro, né? Oncologia, ginecologia. Então, eu tive esse privilégio da minha formação acadêmica, né? De poder ter tido essa formação já bem multidisciplinar e bem ampla, né? Depois que eu acabei a minha especialização, fui contratado como médico assistente, né, inicialmente como médico do quadro FUNCAMP, depois como médico do quadro PAEP. Fiz a minha pós-graduação, né, durante essa fase, meu mestrado e meu doutorado, também aqui na Unicamp, e fui contratado como docente, né, do departamento em 2015. Né. Então, nessa minha experiência, tive a oportunidade de, como aluno, né, e como já médico, ocupar todos os cargos possíveis dentro aí das categorias, né? Aluno de graduação, de iniciação, de residência, de extensão, de pós-graduação. Então, eu sei muito bem a importância que a universidade, que o CAISM tem na formação de recursos humanos, né? E, então, eu pude vivenciar isso, né, pessoalmente. Também nessa minha fase final aí como médico assistente, eu tive a oportunidade de começar a participar da administração, né? Então, no hospital, inicialmente como organizando ali a sessão de ultrassonografia, depois como diretor do serviço de imagem, aí depois já como docente, coordenando a divisão de apoio, assistência e pesquisa, depois a diretoria administrativa, né? E por fim agora estive aqui, né, junto à antiga diretoria associada, né, que na nova formatação do hospital nós mudamos, né, houve uma mudança, então agora eu estou ocupando o cargo de coordenador de administração hospitalar. Então, como durante toda essa minha trajetória administrativa, né, que já tem mais de 10 anos, eu estou há mais de 10 anos com um cargo formalmente designado aqui na administração, eu também nunca deixei de fazer a parte de assistência, de ensino e pesquisa. Eu acredito que eu posso oferecer para o hospital uma continuidade, né, das gestões, né, que houve na história do CAISM, né, e fundamentando essa questão que é o nosso hospital de um atendimento multidisciplinar, integrado, né, sempre voltado aí a responder, né, aos anseios da sociedade nas suas mais diferentes fases e nas suas mais diferentes demandas, né. Então, eu acredito que eu esteja preparado, então é por isso que estou me candidatando, né, junto à comunidade aí para receber essa indicação por parte da reitoria, né. Falando um pouco sobre um olhar mais macro sobre o nosso hospital, acho que nós passamos aí nos últimos anos por diferentes fases, né, tanto do âmbito interno quanto no âmbito externo, né. Então podemos citar, né, crises financeiras, né, no âmbito nacional e internacional, né, que nos afetaram, a questão da pandemia também, mas eu enxergo o CAISM como uma unidade que, obviamente, né, foram feitos muitos ajustes, mas a gente sempre foi tentando trabalhar na história do CAISM, né, e nós chegamos, acho que, num ponto que a gente está muito alinhado com as políticas de saúde pública mesmo, né. É claro que há necessidade de melhorias, obviamente, acho que nós estamos aqui para debater, né, inclusive, mas eu enxergo o CAISM hoje como pronto, justamente para a gente semear novos projetos, né. Então, acho que a gente conseguiu alinhar o hospital aí, deixar do ponto de vista financeiro o hospital com uma boa saúde, conseguimos investir na parte de recuperação dos equipamentos, né. Agora, acho que nós temos que avançar mesmo, porque acho que o terreno está bem preparado para que a gente possa semear novos projetos, né, assistenciais, né, de ensino, de pesquisa, e principalmente projetos alinhados, né, sempre, né, com esses anseios da sociedade. Então, é uma tradição, aliás, do CAISM, né, nortear, né, e daqui, né, assim como da própria universidade saiu a diretriz, né, do SUS, né, muitos docentes participaram, que é uma diretriz absolutamente correta, que nós estamos tentando seguir à risca,
eu acho que aqui no hospital a gente teve a oportunidade de, na saúde da mulher, do recém-nascido, criarmos políticas públicas importantes. Então, acho que essa colocação que a professora Djalma fez brilhantemente aí no início da discussão, ela ela encontra no CAISM, sempre encontrou um apoio, né, e a minha expectativa, né, a minha diretriz é essa, que continue apoiando esse tipo de iniciativa, né. Então, existem vários projetos, a gente pode comentar depois, mas, enfim, eu vou agora passar a palavra para a comissão e para a comunidade, para que a gente possa avançar nas discussões. Tá? Muito obrigado. Obrigada, João. Então, agora nós vamos passar para a leitura das perguntas do Google Forms, a seguir, o professor João terá tempo para responder, e o próximo bloco, então, a gente inicia com a pergunta da plateia. Por favor, Letícia. A primeira pergunta que a gente tem é do professor Sérgio Maia. Primeiro, parabenizar a gestão que se encerra com grandes conquistas, corpo clínico qualificado, parque de equipamentos e insumos adequados e, com isso, um serviço, ao meu ver, de excelência. Parabéns pela coragem do professor João em assumir o cargo. Tem todo o meu apoio. Mas pediram sugestão. O que falta? Investimento na área de humanização, tanto para funcionários como para paciente, e mais investimentos na equipe multiprofissional. Essa gestão qualificou bastante o médico, mas não deu tempo de atender demandas importantes de físio, fono, psicologia, serviço social, entre outras áreas de apoio que muitas vezes podem estar ligadas ao primeiro aspecto que citei da humanização. Vou deixar aqui uma sugestão e pergunta. Nós precisamos urgente de um espaço para as mães ficarem no CAISM ou ligado a ele. Não é enfermaria, não precisa de médico, não precisa de enfermeira, não precisa contratar ninguém, nada. Só boa vontade, cama, comida, banho e um mínimo de conforto. Um local para elas ficarem perto de seus filhos. Quem de nós aceitaria ser afastado de seu filho mesmo estando em UTI? Hoje, a neonatologia moderna prevê acomodação para os pais permanecerem 24 horas ao lado de seu filho na UTI. Com a reforma, talvez tenhamos isso na U5 e certamente na U5. Inúmeros hospitais que conheço no Brasil têm esse local para as mães e não custa nada. São pessoas simples que precisam de um sorriso e boa educação, pois já estão bem maltratados pela vida. Quem de nós, no pós-parto imediato, fica sentado numa cadeira de plástico para seu filho na UTI? Pergunta. João, o que pensa sobre isso? E queria saber se você tem alguma proposta objetiva nesse sentido. Outras propostas que podemos discutir outra hora, como analgesia de parto, introdução de enfermeiras obstétricas atuantes, não venha me dizer que o aluno tem que aprender o certo, porque o certo é ter obstetriz no mundo moderno e elas podem ensinar de forma compartilhada com o médico sem problemas. Fisioterapia 24 horas, fono, tempo integral diurno, terapia ocupacional. Nunca tivemos esse profissional aqui e é fundamental para a neonatologia. Reforma no espaço docente da neonatologia. Está feio, desculpa a franqueza, mas os dois lugares administrativos bonitos do CAISM hoje é a diretoria e o departamento de toque. Ter mais representantes da neonatologia, outras áreas na diretoria do CAISM, hoje é uma diretoria muito, digamos, ginecológica. E por aí vai. Tenho muitas sugestões. Abraço e obrigado pela abertura desse espaço. Eu vou ler as demais perguntas para o candidato poder se organizar nas respostas. A próxima pergunta é da Ana Regina Lira, é servidora assistencial. Hoje, existe uma demanda de clientes que estão sendo agendadas para retorno pós-cirúrgico, violência contra a mulher, caso especial, pós-parto e também recém-nascidos, o PAPA, para retorno nas enfermarias durante a semana e também em finais de semana, não havendo uma estrutura física e profissional para esse atendimento simultâneo aos pacientes internados. Existe um estudo para sanar essa situação? A próxima pergunta é da Samile Rodrigues Farias, servidora assistencial. Já é de conhecimento de todos o déficit de vagas da UTI neonatal na nossa região. Qual será o plano para atendimento neonatal dentro do CAISM após a conclusão da reforma no cenário de superlotação da unidade neonatal?
E a última pergunta, da Gisela Mayumi, servidora assistencial. A professora Diama escreveu um texto brilhante para a Unicamp para o dia 8 de março desse ano. O Senado Federal está discutindo um projeto de lei que torne a misoginia um crime. Ao longo dos seus quase 40 anos, o CAISM já contribuiu decisivamente com a elaboração de políticas públicas, tais como atendimento de obstetrícia de alto risco, vítimas de violência sexual, rastreamento e prevenção de câncer ginecológico, entre outros. Como o senhor, que representará um equipamento de saúde público dedicado ao cuidado de mulheres e recém-nascidos, trabalhará as linhas de cuidado do CAISM alinhado a estas atuais discussões sobre a saúde da mulher e do recém-nascido? Poderia dar um exemplo? São essas as perguntas. Sr. João, o senhor tem aí 5 a 10 minutos para cobrir esses temas, fique à vontade. Bom dia, novamente, agradeço aí pelas perguntas, acho que estão todas perguntas muito construtivas aí, né? Bom, em relação à colocação que o professor Sérgio fez, né, sobre essa questão da humanização, o atendimento multiprofissional, né, essa questão de ter um espaço para as mães, é uma discussão bem abrangente. E assim, bom, acho que a primeira questão é assim, a reforma que nós estamos fazendo na UTI neonatal, ela justamente veio já por conta dessa necessidade de adequação, né? Então, já linkando com a última colocação aí em relação a políticas, né, que o hospital apoia, tudo, tem essa questão, por exemplo, da UCINCA, né, da Unidade de Atendimento Canguru, né? Quer dizer, a gente apoia isso, sempre apoiou, vai continuar apoiando integralmente, né? Essa questão da humanização, ela realmente, a gente vai precisar, passando agora esse período, né, que nós tivemos uma fase que quando a gente assumiu aqui a administração, a gente estava com algumas coisas muito prementes e muito urgentes para serem feitas, né? Por exemplo, essa questão de parte de equipamentos, né? Então, vocês devem se lembrar, faltava cardiotocógrafos, né, na obstetrícia, a gente tinha a questão dos materiais de videocirurgia que estavam, né, complicados, o próprio bloco operatório, né, carros de anestesia, macas, mesa cirúrgica, foco. Então, nessa primeira fase, a gente teve que investir, focar muito nisso. Claro que a gente nunca perdeu essa questão da humanização, porque isso está no DNA do próprio hospital, né? Mas os investimentos, inicialmente, eles tiveram que ser mais dirigidos para essa questão de estrutura mesmo, porque era sob pena de você parar a assistência mesmo, né? Então, eu me lembro muito bem que logo no começo da primeira gestão que eu participei mais, né, na primeira gestão do professor Luiz Otávio, a gente tinha uma demanda, por exemplo, aquela questão da construção da casa da mamãe e do bebê, né? Era uma linha que existia aí de financiamento, inclusive, que a própria reitoria anterior tinha discutido, mas por uma questão de recursos mesmo, era inviável fazer com o recurso que estava vindo por repasse federal, né? E existia essa demanda, a gente, né, até foi estudar, mas aí esbarra num problema que a gente tem aqui mesmo para enfrentar aí nos próximos anos, que eu acho que talvez seja o nosso grande desafio, que é a questão realmente que nós estamos num hospital, né, que está estrangulado do ponto de vista de espaço físico, né? Então, o CAISM, todo mundo, né, sabe, né, é um prédio que ele não foi construído no modelo de um prédio hospitalar, ele tem um modelo de construção de prédios mais administrativos, né, os famosos pinotinhos, né, mas era o que era possível na época para poder viabilizar aqui o nosso hospital, e ele foi construído dessa forma como uma transição. A ideia era que nós migrássemos para uma estrutura hospitalar num prazo muito mais curto, de 10, 12 anos, né. Já se passaram mais de 35 anos e a gente continua na mesma estrutura. E nós fomos improvisando, né? Criando conexões entre as áreas, né? Fomos criando coberturas, né? Então, na hora que você olha o hospital por cima, você vê que ele é uma coxa de retalhos, né? Do ponto de vista de construção. Então, assim, no meu entendimento, a questão da humanização ela passa por duas questões, né? Você tem que ter os profissionais, né? Isso eu concordo com o que o professor Sérgio Maba, não por uma política do hospital, tá? A política aí que a universidade adotou, né, nos últimos anos, ou teve que adotar, né,
de reposição, de aposentadoria, de saídas, né, de profissionais, não nos permitiu realmente repor os quadros aí da equipe multidisciplinar, né, não médica, da maneira que nós gostaríamos, né? Nós tentamos resolver alguma coisa na própria unidade, por exemplo, por meio de contratações, né, Funcamp, só que isso também tem um gargalo. Hoje em dia, a nossa folha de pagamento Funcamp, por exemplo, ela já está atingindo todo o nosso recurso que vem do contrato SUS, né? Então, aquilo que há 10 anos tinha uma folga de caixa para a gente investir em custeio do hospital de quase R$1 milhão, hoje não chega a R$200 mil por mês. Então, assim, a gente está muito estrangulado. Então, a gente teve que adotar essas medidas mais direcionadas aí para a questão assistencial, sob pena do hospital parar de funcionar mesmo, né? Eu acho que agora sim, como eu coloquei, a gente conseguiu atingir um equilíbrio, até por meio da captação de recursos que a gente conseguiu estabelecer aqui dentro do hospital. E sim, agora realmente acho que é a hora de nós pensarmos nessa questão de retomar, então, equipes, né, direcionadas aí para esse cuidado mais multiprofissional e pensar nessa questão de ambiência, né? A questão da ambiência, o que tiver aqui dentro do nosso espaço físico, a gente consegue melhorar, né? Consegue melhorar. A gente fez algumas experiências já com alguns locais, né, em termos de tentar fazer algo mais qualificado, né? Então, por exemplo, tivemos uma reforma muito interessante aqui no pré-natal especializado, ficou uma área muito interessante, assim, para as próprias pacientes, para todo mundo. A ideia é que a gente expanda isso, né, nas próximas reformas que nós fizermos. Agora, isso não vai sanar o nosso problema de crescimento mesmo, né? De crescimento. A gente tem um problema de crescimento que ele é muito sério mesmo por conta da nossa estrutura física, tá? Inclusive, até para isso nós somos atrás, né? A gente contratou uma consultoria externa, tivemos a oportunidade de fazer um projeto, né, pensando numa área nova aqui. Claro, é um projeto muito caro, a gente até pensou em fazer em etapas, isso ficou recente. Quem sabe a gente não consegue recuperar isso agora, porque realmente a situação da universidade também para nos apoiar nisso é um pouco diferente, né? Mas, assim, eu acho que essa questão da humanização é fundamental. Nós temos, né, foi criada aí, né, nos últimos anos, por exemplo, uma comissão, né, que tem como objetivo principal, o nome dela é de acompanhamento das taxas de cesárea, mas a primeira ação dessa comissão tem sido justamente, né, em tentar melhorar essa nossa questão da nossa taxa de cesáreas, investindo em medidas de humanização, tá? Então, existem já em discussão os projetos lá para a readequação do centro obstétrico, está sendo discutida essa questão da analgesia de parto, né, a gente conseguir ampliar a oferta disso para os pacientes, né? Então, eu acho que é mesmo o momento de nós retomarmos essa discussão. Acho que a gente passou por algumas, né, necessidades, né, mais urgentes, agora nós temos que retomar isso sim. Até pensar em coisas mais criativas, né? Já que o nosso espaço físico aqui está estrangulado, tentar fazer parcerias aí com unidades, por exemplo, existem estruturas na universidade aí, na própria Funcamp, que são estruturas de apoio aí para hospedagem. A gente pode pensar em medidas paliativas até que a gente consiga achar uma solução mais definitiva aqui dentro do próprio hospital, né? Mas o que eu colocaria é o seguinte: acho que essa é o momento mesmo de nós retomarmos, né, esse enfoque na questão do que precisa, além do médico, obviamente, para ter uma estrutura mais humanizada. Eu concordo integralmente aí com a fala do professor Sérgio Marbo, tá? Em relação à questão dos retornos ambulatoriais que ocorrem na enfermaria, né, isso realmente é uma questão de processo de trabalho que precisa ser revisto, né? A gente tem uma perspectiva aí de, no futuro próximo, já conseguir, por exemplo, separar a entrada dos pacientes externos dos pacientes que são internos, né? Isolar isso, e até por uma questão de segurança, né? Enfim, então esses retornos que estão acontecendo realmente dentro das enfermarias já está em discussão, né, no grupo de gestão de processos, né? Até no grupo de segurança do paciente, a gente revê esses fluxos, porque realmente eles são muito inapropriados para os próprios pacientes que se sentem improvisados ali, né? Tem a questão, por exemplo, das pessoas, né? Falta um minuto para eu terminar, né? A questão das pessoas vítimas de violência sexual também, que precisam de um fluxo, de um ambiente, né, realmente mais acolhedor. Então, a gente tem isso, sim, na nossa discussão. Isso está muito acoplado à questão de umas reformas, das próximas reformas que estão previstas, que é a própria reforma do pronto atendimento, tá?
Em relação ao déficit de vagas na UTI-NEL, esse é um problema crônico da região, tá? O CAISM sempre foi muito parceiro disso, né? Tanto que não à toa nossa taxa de ocupação média aí antes da reforma, né, histórica era de 120, 115, 125% de ocupação das UTIs NEL. Quando você conversa com a Secretaria de Saúde, com as regionais, eles até sinalizam com algum tipo de apoio para a abertura de novos leitos, entretanto, isso está sendo difícil de se viabilizar do ponto de vista prático. Tá? Mas existe até ação pública, né, no Ministério Público, ação civil pública, por conta disso. Né? Então, o que o CAISM está contratualizado para fazer em termos de UTI-NEL, ele sempre fez e até a mais. Tá? Então, nós vamos continuar nessa empreitada aí de oferecer o que a região precisa. E, por fim, em relação ao texto da professora Diama, vou pedir mais uns segundinhos aí, professora, para terminar só esse comentário. Realmente, assim, o CAISM, ele se notabilizou por isso, né? Então, foi citado algumas políticas que surgiram do CAISM, nós podemos citar outras, né, que surgiram da nossa comunidade aqui, né? Então, a questão, por exemplo, né, da reconstrução mamária imediata, né, que agora é uma legislação, mas surgiu aqui no próprio CAISM antes sem nenhum tipo, né, de apoio específico financeiro. Então, assim, eu participo, o programa onde eu atuo, a parte de cirurgia fetal, é um outro exemplo, né? Agora, esse eu estou falando de duas coisas muito mais técnicas, assim, né? Agora, o CAISM, ele sempre vai apoiar os projetos que surgirem da comunidade, né? E principalmente que vieram dos nossos docentes aqui dentro, né? Do corpo, né? Docente vinculado ao ensino e à pesquisa, né? E da comunidade como um todo, nós sempre vamos apoiar isso, né? O que nós precisamos também aqui, o que o hospital também precisa, é que a própria comunidade nos ajude, porque muitos desses projetos eles têm todo um fundamento, né, social, isso a gente nunca vai questionar, só precisamos por exemplo, da questão financeira para nós podermos viabilizá-lo, mas nós já encontramos maneiras para fazer isso, né? Por exemplo, por meio da captação de recursos parlamentares. Então, o que nós fizemos no início da captação, que era apresentar, olha, a necessidade de equipamentos, agora nós podemos trabalhar, né, na apresentação de projetos de incorporação de novas linhas de programas de atendimento da população, e sem dúvida essa questão, né, da saúde da mulher, né, do estudo que foi abordado pela professora Diama, está dentro desse escopo. Tá? Desculpa, passei um pouquinho do tempo, professora. Obrigada, João. Vamos então iniciar o debate com as pessoas que estão participando. O professor Belmiro tinha solicitado a palavra. Professor, fique à vontade. Obrigado, Diana. Parabéns pela tua exposição. Parabéns, João, pela tua disponibilidade para se candidatar a esse cargo de tanta responsabilidade num momento tão difícil para o país, em que a gente precisa resgatar uma série de posições, né, e de trabalho para que as coisas funcionem da forma mais apropriada. Eu queria falar um pouquinho a respeito da questão daquilo que eu entendo seja uma missão do CAISM, que é o atendimento à mulher em todas as suas necessidades. Isso daí significa que a gente precisa estar disponível e com portas abertas para atender as pacientes que necessitam de atendimento imediato. Isso significa que nós precisamos disponibilizar um local para atender as mulheres que, por exemplo, estão em quimioterapia e têm alguma complicação da quimioterapia para tratamento oncológico e elas chegam na porta do hospital e a porta está fechada. As pacientes que são as mulheres que são vítimas de violência sexual e que chegam à porta do CAISM e a porta está fechada. As mulheres que chegam em trabalho de parto e chegam ao CAISM e a porta está fechada. E as mulheres que têm alguma complicação puerperal, por exemplo, que acabam caindo no pronto-socorro porque não foram atendidas no CAISM. Isso também acontece em complicações obstétricas, como sintomas de pré-eclâmpsia que têm sido atendidos no pronto-socorro do HC. Eu queria que você me dissesse o que você pensa sobre essa questão, fechar o PA para todo o atendimento de paciente que chega, aguardando que ela venha referenciada
por um sistema de saúde que ainda não está pronto para fazer o referenciamento de forma apropriada. Então, gostaria muito que você me dissesse qual é a tua proposta em relação às questões relacionadas ao pronto atendimento e se você acha que ele deve continuar sendo, sim, um pronto atendimento só referenciado, ou se nós vamos ter que melhorar esse tipo de atendimento para todas as mulheres que necessitam de atendimento, e talvez para isso precisemos ter um profissional de saúde 24 horas fazendo a triagem dessas pacientes no pronto atendimento. Então, eu queria te parabenizar pelo desafio e te colocar essa questão como, para mim, a questão mais essencial neste momento. Obrigado, João. Obrigado, Diana. Obrigada, professor Belmiro. Não tem mais nenhuma outra pergunta nesse momento, então o professor Sérgio levantou a mão. Só complementando a questão do Belmiro, gostaria também que você usasse essa oportunidade de fala, João, para falar sobre a experiência, porque a gente já está com essa situação há quase um ano, né, se não me engano, e a gente já aprendeu algumas coisas nesse percurso. Então, gostaria que você te dê a oportunidade de falar sobre o que a gente pode melhorar nesse momento sobre essa situação. Professor Sérgio, por favor, o senhor gostaria de fazer o uso da palavra agora e depois o João tem um tempo maior, ou o senhor prefere que o João entre? Não, pode responder essa pergunta, depois eu faço. Obrigada, professora. Seja bem-vindo. Bom, essa questão do atendimento, né? Assim, uma coisa que eu sempre destaco é que assim, o nosso PA ele nunca foi fechado, né? Ele está referenciado agora e assim, isso não é nenhuma questão de opção nossa, né? Assim, se nós estamos realmente alinhados com as diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde, né? A questão da hierarquização do atendimento, né? De trabalhar em rede, tudo. O modelo que se espera do nosso hospital é justamente esse, né? Então, isso começou com uma iniciativa do CAID, mas eu vou até citar um exemplo que está acontecendo agora. Eu acabei, né, antes de sentar aqui no debate, eu estava participando da reunião do Conselho Executivo da DEAS, né, que é a Diretoria Executiva da Área da Saúde. E hoje foi aprovado no Conselho o novo planejamento estratégico, né, da área como um todo, né, da saúde como um todo. E as diretrizes são justamente essa, né, hierarquização, regionalização do atendimento. E o CAIS foi citado, né, como um exemplo positivo desse tipo de ação e agora está em estudo, né, viabilizar isso para o próprio HC, tá? Então, o que eu acho que nós temos que discutir, na minha opinião, é assim, o que nós nunca estivemos tão alinhados com as diretrizes que eu concordo do SUS quanto agora, nesse sentido no PA, né? Porque o PA de porta aberta, né, numa unidade de alta e média complexidade, no primeiro momento ele soa confortável, assim. Só que ele cria outras situações que também são muito perversas, né? Por exemplo, eu já tive situação, todo mundo que dá plantão aqui ou que atua no PA, de você ter uma fila de espera de atendimento de 4 horas. Para muitas vezes a paciente ser chamada e você falar para ela em alguns minutos que não era ali, nem era um caso de urgência. Então, a gente não pode, sob pena de organizar todo o atendimento do hospital para os pacientes que realmente precisam da nossa estrutura, né? Deixar o PA aberto ali para a gente sentir que a gente está sendo mais acolhedor. Eu entendo, assim, acho que a discussão tem que ser com os equipamentos, né, as instâncias que são responsáveis por fazer esse primeiro atendimento, por que eles não estão disponibilizando um local adequado para fazer essa primeira abordagem, para que a paciente chegue aqui já avisado, todo mundo pronto para receber, o que o meu professor citou, a paciente fazendo quimioterapia, é um atendimento complexo mesmo, né? Então, a discussão, acho que tem que ser no sentido de cobrar das outras instâncias por que não estão sendo abertos os locais para esse tipo de triagem, porque, do ponto de vista do SUS, nós estamos totalmente alinhados, cumprindo integralmente a nossa contratualização, né, do que se espera que a gente faça, né? E então, eu acho que isso é um ponto a ser destacado aqui. Não é nem questão de eu concordar ou não, acho que não é uma questão de opinião, é um ato que está de acordo, em consonância com a própria legislação, né? Que o SUS, repito, ele foi construído
né, pela sociedade, né, pelos legisladores que nós elegemos, né? Muitos professores, colegas próximos nossos aqui da própria saúde coletiva participaram, né, dessa elaboração, a gente sabe disso. Então, a gente está alinhado. E agora não vai ser nem mais uma política do CAISM, né? Isso foi aprovado hoje como uma política estratégica da própria área de saúde. Agora, nós, claro, estamos sim abertos, né, a auxiliar todo mundo que precisar nas outras instâncias nessa questão dessa implantação. O problema é que a gente não está encontrando muito eco nisso, né? Então, eu acho que essa é uma situação. Por exemplo, né, a CROSS compreende perfeitamente isso, de ser referenciado, né? Por quê? Foi a forma que nós conseguimos encontrar, né, de garantir que o leito de alta complexidade estivesse disponível para o paciente de alta complexidade, não ocupado com uma paciente de risco habitual, por exemplo. A gente sabe que todo mundo precisa de atendimento, mas é muito mais fácil você conseguir montar um equipamento para fazer a triagem inicial e atender pacientes, no caso de risco habitual, do que de alta e média complexidade, né? Então, assim, eu entendo que para a comunidade, às vezes, fica, né, uma sensação assim, nossa, nós estamos fechando. Não, a gente nunca fechou. Nós estamos cumprindo, né, o papel do hospital aqui, tanto que não há muito questionamento externo em relação a isso, né? O que existe é uma demanda reprimida dessas unidades de atendimento inicial que tem o ginecologista, por exemplo, né? Então, a gente precisa debater isso, eu acho que agora com o âmbito externo, né? E assim, a expectativa é que o próprio HC, no futuro já próximo, consiga adotar esse mesmo modelo de atendimento, tá? Então, assim, a questão do PA, em verdade, ela não é nem mais uma questão de opinião mesmo, é uma questão mesmo de integrar, né, colocar o CAISM dentro do que ele foi, que a própria sociedade pediu para que ele faça, né, nesse sentido. Então, eu tenho colocado essa fala nos últimos debates, todas as terça, ontem, hoje surgiu essa discussão, mas eu não consigo passar uma colocação diferente dessa, porque é essa interface que nós estamos tendo, inclusive, com a própria Secretaria Estadual de Saúde, né, nesse sentido, né, não está vendo esse tipo de questionamento, assim. Então, o que nós temos que fazer, na minha opinião, é organizar. O PA precisa de uma reforma, eu acho, né, acertar ali a questão do espaço físico. Os casos são complexos, demandam equipamentos diferentes, né, e vamos debater com a Secretaria Municipal de Saúde, com a própria Secretaria Estadual de Saúde, como que nós vamos acertar esse fluxo e a criação de outras unidades para que essa triagem seja feita de maneira adequada, né? Então, essa é a minha colocação, professor, em relação a isso. Professor Sérgio, por favor. Bom dia a todos. Queria parabenizar aí vocês pelo debate, né? Eu não poderia deixar de, inicialmente, assinalar um pouco assim o meu incômodo em relação a vincular esse debate às questões dos direitos da mulher, né? Eu acho que na chamada desse projeto hoje se colocou 2 pontos ali, né? Direitos da mulher, 2 pontos, debate. Desculpa a minha chatice, mas o CAISM não é só mulher, o CAISM é muito mais do que o DTG, na minha opinião, né? Então, eu não podia deixar de colocar essa questão, mas eu acho que agora, na apresentação, Diama, você foi perfeita, você colocou parte 1 e parte 2, né? Então, acho que assim ficou melhor construído essa atividade de hoje. Realmente, eu não quero me estender, mas parabenizar a diretoria que está saindo, né? Eu acho que o saldo é extremamente positivo, poderia passar aqui um tempo grande falando das conquistas que foram feitas, que não são poucas, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Já parabenizei o João aí, sabe que tem todo o meu apoio, o apoio aqui provavelmente de toda a neonatologia. Mas eu queria voltar a um ponto, João, da questão, assim, 2 pontos. Primeiro, é a questão da perda de financiamento que nós temos, a dificuldade que nós temos com o financiamento federal, né? E até estadual, vamos dizer assim, né? A dificuldade que nós temos de captar recurso federal, não estou dizendo de verba parlamentar vocês foram brilhantes, né? Mas uma dificuldade de execução de dinheiro
que a gente pode receber do Ministério, como nós tivemos recentemente, e eu não vejo isso acontecer em outros estados. A gente vê os outros estados conseguirem executar o dinheiro que o Ministério eventualmente passa para a gente. Isso é uma pergunta que eu queria ver como a gente podia contornar esse problema. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão, eu acho que o CAISM perdeu uma coisa muito importante, acho que é um pouco que eu falo do Miro também, na questão da integralidade aqui do atendimento, eu acho que a gente perdeu muito com a perda da casa de repouso, né? Eu acho que isso foi uma perda muito grande que nós tivemos. E nós perdemos a casa de repouso justamente porque nós tentamos transformar ela numa extensão do CAISM, né? Com enfermeiros, com serviço social, com uma série de pessoal que encarece, e nós não temos dinheiro para pagar toda essa gente, né? Eu acho que essa questão da acomodação da pessoa, né? O primeiro colocou uma outra questão, a mulher que chega com violência sexual, a mulher que chega com outros problemas, ela não tem realmente um espaço para ela poder se acomodar, e isso, como eu até coloquei na minha lista aí a minha lista foi uma lista mais para a gente conversar, né, debater sobre os problemas do CAISM, e quando eu falo desse espaço, é um espaço que realmente não precisa de toda essa estrutura, né, precisa de um local que a mãe simplesmente, no caso aqui da neonatologia, possa ficar nos períodos em que ela não está, por exemplo, amamentando, né? Então, eu falo de espaços muito simples, né? Que talvez até sejam salas que estejam fechadas hoje, que a gente possa abrir, né? E que não precisa contratar médico, contratar enfermeira, não contratar nada. É uma sala que você abre com cama, né? Lógico, direito a banho, comida, que aliás elas já comem aqui, né? Elas já ficam o dia inteiro aqui. Se você pegar uma mãe hoje da UTI, né, uma mãe que está sensibilizada a ficar, ela só não toma banho aqui, ela come, ela fica, mas ela fica mal acomodada, né? Ela fica numa cadeira de plástico, né? Agora com a reforma a gente vai ter possivelmente poltronas, né? Alguma coisa um pouco mais melhor para ela, mas assim reforçar que a reforma ela está fazendo uma adaptação à nossa realidade, ela não está aumentando leitos, ela está melhorando um pouco a nossa ambiência, né? Então, João, perguntando novamente, aí, será que a gente não conseguiria ter um espaço dentro do CAISM para montar um quarto? É um quarto que eu estou falando, com cama, e que essas mães pudessem ficar o tempo todo aqui com a gente? Isso seria um ganho de imunização muito importante, e para o recém-nascido, com certeza, uma melhora assim, na qualidade de vida dele no futuro, assim, que toda a literatura aponta para isso, né? Então, eu queria discutir, porque só acabando, né? A própria casa de repouso, a casa mãe-bebê, elas exigem uma complexidade muito grande, que talvez a gente não consiga em curto prazo, mas esse tipo de acomodação que eu estou propondo é uma coisa bem mais simples do que a casa mãe-bebê. Obrigado, João, e parabéns mais uma vez pela sua coragem de enfrentar esse desafio, mas que eu tenho certeza que você vai vencer com facilidade, tá bom? Por favor, João. Obrigado, professor Sérgio, pelo apoio. Bom, eu não preciso nem citar, né, que atualmente eu, inclusive, sou colega do senhor de pós-graduação, né, por conta da medicina fetal, eu convivo nesses dois mundos, né, com a obstetrícia, com a neonatologia, eu fico no meio do caminho ali, né, então, não à toa, hoje eu sou colega do professor Sérgio no programa de pós-graduação da saúde da criança e do adolescente, né. Professor, assim, essa questão da dificuldade da execução das verbas, tem outro ponto, né, a universidade, ela tem uma relação, por ter uma autonomia administrativa, ela tem uma relação com os entes federais e estaduais um pouco diferente de entes que estão diretamente vinculados ao Estado ou à federação, né? Então, isso muda um pouco a forma de execução dessas verbas, né? Tem uma outra questão também que, por exemplo, isso aconteceu, né, antes dessa gestão, né, desses 8 anos, de realmente assim, ter sido assinado um contrato com verba para você poder fazer um espaço, né, mas a verba que chega, agora que você aplica para a nossa realidade aqui de custo, é diferente da realidade média nacional em outros locais. Então, isso tem uma dificuldade muito grande mesmo, né?
Então, assim, a gente tem que selecionar muito bem os projetos que nós vamos usar para ser executado com esse tipo de recurso, porque a própria reforma da neonatologia foi um exemplo, né? Houve um certo atraso na obra, e também tem a ver com essa questão dessa mudança, não porque o recurso estava dentro daquelas pedaladas fiscais que houve, ele acabou, não era um recurso impositivo, então teve toda uma discussão, ele teve uma dificuldade para chegar mesmo aqui, mas independentemente disso, com os nossos recursos, né, que nós captamos de outras maneiras, a gente conseguiu direcionar essa questão aí da reforma de uma maneira, acho que muito mais próxima da expectativa que havia dentro da própria divisão de neonatologia, né? Então, assim, então tem a ver um pouco com essa natureza aos órgãos aos quais nós estamos subordinados, né? Então isso que muda um pouco a capacidade de execução. A casa de repouso, ela era um equipamento excelente. Eu fui interno aqui, eu lembro, né, residente. Só que o que aconteceu foi que, justamente por conta de nós termos, né, um déficit na região, aí, essa questão de leitos, ela acabou, muitas vezes, se transformando numa enfermaria de cuidados mínimos ali, mas acabou virando uma enfermaria, né? E sem nenhum tipo de apoio para que isso acontecesse, né? Sem um apoio de quadro, de RH, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo de uma situação que a gente sustentou enquanto foi possível, né? Mas que, infelizmente, por conta realmente dessa estrangulação, né, dessa questão financeira, a gente simplesmente não pôde mais manter. E não foi por uma decisão assim, só pessoal, estratégica, não, foi uma questão realmente também financeira e técnica. Aí, né? Realmente não tinha, né? Então nós tivemos que fazer uma opção, porque todo mundo viu, né, e enxergou isso. A universidade envelheceu, né? O CAISM envelheceu, então aquela leva de pessoas que tinha entrado no começo, estava completando o tempo de aposentadoria, foi saindo, a gente não teve a reposição adequada, a gente não conseguiu manter. Agora, que nem eu falei aqui, tive que falar muito rápido, né? O senhor fez muitos comentários, eu anotei a maioria aqui, não deu para falar tudo no primeiro bloco ali, mas assim, a gente não há quem não concorde que nós precisamos aí retomar essa questão da humanização, de um atendimento muito profissional, não há quem não concorde. O que nós precisamos é de ajuda mesmo da própria comunidade, né? E aí os docentes que geralmente têm um papel de liderança nisso, nos ajudem a encontrar essas soluções, né? Então, por exemplo, um espaço dentro do CAIS para montar um quarto, como o senhor mencionou, se ele existir, por que não, né? Vamos, então, refletir juntos, né? E tentar encontrar esse espaço. Atualmente, o que nós temos de sobra de espaço físico, muitas vezes a gente está usando para poder alocar as estruturas para fazer a nova reforma. Quer dizer, a gente vive numa situação assim, né? Você migra para um lado para reformar o outro, né? Então é muito difícil mesmo, né? Mas, que não mencionei, dentro do nosso espaço físico, o que nós tivermos de criatividade, nós podemos usar sim. O que eu acho que nós temos de interessante? A parte financeira não tem sido uma limitação para a gente, né? Mas essa questão de encontrar os locais adequados. Então, por exemplo, eu sei, né? Nós já conversamos sobre isso. Existe a possibilidade de tentar levantar uma estrutura entre os prédios ali que possa abrigar uma pequena expansão da neonatologia e da própria UTI adulto ali. A gente pode tentar fazer algo do tipo, né? É possível. Exige um pouco de paciência, né? Mas a gente vai ter que ser criativo mesmo, né? Da mesma forma que existem essas demandas assistenciais de espaço, cabe reforçar aqui, né, até por conta dessa minha vivência, que existe uma demanda muito grande também administrativa por espaço também, né? Então, por exemplo, vocês devem estar acompanhando, nós temos alguns insumos que estão armazenados em containers alugados, porque não tinha mais onde colocar, né? Então, tivemos que ser criativo. Todo mundo acompanhou, a gente está melhorando isso agora, as salas que tinham sido ocupadas por prontuários antigos, né, que o SAMI não podia descartar, porque, por exemplo, a própria política de descarte de documentos da universidade conflitava com a política hospitalar, né? Então, foram muitos conflitos, né, com o CIARC, por exemplo, para a gente conseguir liberar espaço aqui, né? Então, foi o que eu mencionei, a gente tem uma questão crítica nesses próximos anos, que é justamente essa questão de espaço físico mesmo, né? Então, assim, vamos ter que ser criativo. Agora, a parte boa é que nós conseguimos levantar recurso,
né? Então, aí nós vamos precisar de um apoio da comunidade, né, no sentido de trazer soluções, né, de ideias, né, porque ninguém melhor do que o próprio colaborador que está ali no dia a dia para trazer esses projetos para nós, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer uma gestão muito voltada para isso, né? Novos projetos, e isso inclui tanto a questão, né, de montar processo de trabalho, mas também uma questão física também, que é muito importante. Outra demanda que nós temos, e isso serviria tanto para a neonatologia quanto para a obstetrícia, para todo mundo, uma ressonância magnética, né? Hoje a gente depende muito do HC para isso, né? Então nós temos aqui na oncologia os casos, né, oncológicos complexos, na própria ginecologia, as pacientes que precisam, endometriose, outras alterações, na obstetrícia, as placentas percretas, na medicina fetal e na própria neonatologia, né? Então, assim, a gente também temos problema de espaço físico, né? O nosso acelerador linear, né? Estamos resolvendo isso, mas esbarra. Então, vamos ter que ser criativo. Agora, a boa notícia é que da parte financeira a gente está conseguindo financiar isso. Só precisamos dessas ideias. Então, professor, nesse ciclo que se inicia, eu estando aí ocupando essa posição, eu me coloco totalmente à disposição do hospital, da neonatologia, das equipes multidisciplinares, para gente tentar achar um espaço aqui no hospital para tentar melhorar essa questão para os pacientes, sem dúvida alguma. Tá? Bom, estamos caminhando, então, para o encerramento. Eu vou dar alguns minutos para o professor João, para o senhor fazer alguma consideração final, mas antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se a professora Fernanda Zurita gostaria de falar alguma coisa, como chefe do departamento, chefe dessa reunião. Eu ia deixar para falar depois do João, para encerrar a reunião mesmo, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, fala o professor João, sua fala de encerramento, a seguir também a gente vai dar algumas orientações, e aí a professora Fernanda encerra, então, o evento. Por favor, professor João. Bom, eu queria agradecer as perguntas que foram enviadas. É sempre muito difícil, né? Porque a gente, todo mundo que envia uma pergunta tem uma expectativa, às vezes a gente tem que apresentar a nossa versão, né? Mas o que eu queria colocar é que é a questão do diálogo, né? Então, eu acho que o CAISM, ele se viabilizou, né? Ele não foi fácil o CAISM, todo mundo sabe, né? Não foi fácil, começar pelo prédio, né? Então, o CAISM sempre teve que se posicionar, né? Então, eu queria agradecer, e às vezes a gente traz uma resposta que não é exatamente o que a comunidade quer escutar, mas acho que isso que é o diálogo, né? Então, só colocar aqui, eu estou fazendo as minhas colocações, mas eu pretendo, né, quem me conhece no dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa muito aberta a conversar, a ouvir, né? Por conta de toda essa minha trajetória, eu acho que isso só reforçou, né, a minha característica, né? Então, realmente, acho que a gente precisa escutar a comunidade. Então, agradecer muito essas perguntas. Para algumas, vocês observaram que nós temos já uma solução, uma resposta mais concreta, para outras, nós vamos ter que construir juntos essa resposta, né? Então, é isso que eu espero da comunidade, né? Então, contem comigo, tá? Contem comigo, me colocar à total disposição. Eu circulo aí muito pelo hospital, dou muito plantão, tenho muito aluno que eu oriento hoje, que tem os cursos que eu coordeno, mas eu não quero ficar restrito, nem posso mais ficar só restrito a isso, né? Então, realmente, eu tenho conseguido conversar nas áreas, tenho tido um bom feedback. Então, agradecer mesmo, né, o apoio que estou recebendo da comunidade, e só reforçar isso, né? O canal está aberto, ele tem que continuar aberto. Se ele for insuficiente para o volume de demandas que nós tivemos, nós vamos rever isso, criar novos canais, vamos pensar sobre isso juntos. Mas só dizer que nesse novo ciclo, né, eu sendo indicado, eu estou à disposição para apoiar integralmente os projetos que surgirem do nosso hospital, né, contando com a ajuda, né, acho que isso é uma coisa algo de mão dupla, né. Então, eu quero ser um facilitador, né, junto às outras instâncias, dos processos, dos projetos que saem da comunidade. Acho que essa é a maneira que eu enxergo, tem que ser o papel aí nosso. Nós temos que ter uma certa preocupação com a questão financeira, a gente sempre fala isso, né? Mas eu tenho que ser um facilitador desses projetos, né? Então, eu pediria que a comunidade encarasse esse ciclo dessa forma, né? E agradecer muito e desejar boa sorte para todos nós, em verdade. Muito obrigado, professora Diama, professora Fernanda, pelo espaço, professor Sérgio, professor Vermelho, que falaram hoje, mas todos os meus colegas docentes, meus colegas colaboradores.
Com todos vocês eu já tive a oportunidade de ter algum tipo de contato, de vínculo formal até, e dizer que eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom, eu gostaria de encerrar, né, esse último dia de debate, que foi a primeira vez que fizemos um debate online, né? E eu tenho uns números aqui para passar, para falar o quanto foi produtivo esse debate. No dia 7, primeiro dia, a gente teve 60 pessoas online e 90 visualizações pós o debate. No de ontem, nós tivemos 14 pessoas online, 35 visualizações online. E hoje nós atingimos 81 pessoas online no debate. Eu queria agradecer a todos que participaram desse debate. Foi muito importante a participação da comunidade do CAISM. E eu tenho umas orientações para passar, então, em relação ao processo de votação. Todos devem acessar o debate pelo seu e-mail institucional. Qualquer problema com o e-mail, o servidor deve entrar em contato com a informática do CAISM. Alunos, entrar em contato com a DAC. A consulta online será nos dias 14 e 15 de março, terça e quarta-feira da próxima semana, das 9 às 21 horas. Vocês receberão o link para votar pelo e-mail institucional também. O voto é facultativo, mas a manifestação de todos é extremamente importante, tendo em vista que é um processo democrático e, portanto, requer a participação da comunidade. Votem e avisem seus colegas para participar. Desejamos um ótimo processo de consulta a todos e boa sorte ao candidato. Obrigada, pessoal. Gente, agora eu achei que eu devia ter falado antes, porque eu vi muitas pessoas saindo da reunião, tá? Mas aqui eu queria falar que ser chefe do departamento de tocoginecologia é uma missão desafiadora, mas é um prazer muito grande, tá? O chefe de departamento também é o presidente do conselho técnico-administrativo do hospital e acaba tendo essa função, né, que no fim fica é uma função extremamente complexa, mas como a gente trabalha com uma equipe muito profissional, acaba sendo uma questão que, assim, é mais um aprendizado que eu tive aqui, enquanto eu fui chefe de departamento. Estou terminando a minha gestão também, eu fiquei como chefe de departamento por 4 anos, com a gestão anterior, trabalhei muito com o professor Luiz Otávio, quem eu quero parabenizar pela gestão, e muito com o professor Benini, tá? Com o professor Bácaro também. Então, é uma função que a gente tem aqui, que é trabalhosa, mas é muito prazerosa e é de extremo aprendizado, principalmente de tantas questões administrativas que eu admiro muito o quanto vocês desenvolveram dentro desse hospital. O professor João roubou a minha fala do final, que eu falar que eu não tenho uma questão para fazer para o professor João, porque ele é uma pessoa extremamente acessível. O professor João, a hora que eu preciso falar com ele está na reunião lá na reitoria, ele me responde, estou na reunião da reitoria, já te respondo. Então, eu acho que isso é um ganho enorme que a gente tem, não que a outra gestão não fosse, também era, mas o professor João, ele tem, assim, essa forma pessoal de ser, que ele é uma pessoa muito acessível e tranquila e aberto a ouvir a toda a comunidade, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que salientar aqui, e por isso que eu não tenho questão. Achei que você respondeu brilhantemente tudo que foi feito, tá? Então, eu tenho muitas expectativas boas, muito boas, eu tenho um presságio muito bom de bons tempos aqui no CAISM. As mudanças, elas nem sempre são fáceis, mas as mudanças todas que foram feitas foram necessárias e foram trabalhadas conforme as orientações da própria formação do SUS, que é o que rege o nosso hospital. Então, sempre vai ter problema, sempre vai ter uma coisa para ser resolvida, a gente precisa aumentar a equipe multiprofissional, a gente precisa de um espaço para as revisões de parto, várias coisas que estão sendo discutidas. E a gente tem que ver também que a gente está saindo de um período que a gente nunca imaginou que acontecesse, certo? Essa pandemia, a forma como o CAISM foi administrado, como tudo foi levado nesse período, foi brilhante. Não tem um lugar que eu conheça que teve tanta
suprimento de tudo que os profissionais precisassem, como teve aqui no CAISM. Então, vocês estão super de parabéns. E agora é a retomada, né, João? É a retomada de coisas que precisaram ser modificadas, e junto com a aposentadoria de muitas pessoas, tudo isso. Mas eu tenho certeza que você vai passar por essa sua gestão com o brilhantismo que você sempre teve, com esse jeito, assim, que você está dentro da humanização do atendimento às pessoas, e eu só te parabenizo pelo debate, tá? E pela forma como que respondeu todas as questões, e a comissão, né? A comissão que conduziu isso de uma forma inovadora, eu acho que foi muito produtivo, com certeza muito mais pessoas vão ter acesso a essas discussões do que quando a gente fazia naquele plenário, com todo o gosto que tem também daquele contato com o público. Mas, assim, é o que foi possível, certo? E eu acho que foi muito bem elaborado. Então, assim, né, como esse é um espaço do Departamento de Tocoginecologia, eu gostaria de avisá-los sobre a próxima reunião, que é da professora Eliana Amaral, e que ela vai trazer exatamente um tema que o professor João colocou, que são esse grupo, né, que a gente tem, né, que eu participo, e o tema da reunião vão ser as estratégias para uso seguro, racional e necessário das cesarianas no CAISM Unicamp. Essa é uma preocupação constante. O professor João, ele é da ultrassonografia, mas ele é da obstetrícia também, e ele nos apoia muito nessas questões. E também convidar a todos, a professora Juliane está aqui, já olhando para mim de lá da tela, que nós temos hoje uma outra missão do CAISM, que é trazer para toda a comunidade a discussão da nova legislação da laqueadura, tá? Da esterilização. Então, assim, agora, daqui 4 minutos, uma reunião breve e online, para que todos participem, tirem suas dúvidas sobre esse importante tema, tá? Queria, então, agradecer a professora Diama e toda a equipe aí que está com ela, né, toda a comissão, professor João e a todos os participantes, e daqui a pouco, os 3 minutos, temos uma nova reunião, tá certo? Muito obrigada. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.